Nesse domingo nós estamos acolhendo Lázaro Prachedes, de Poços de Caldas, Minas Gerais, da Renovação Carismática Católica, pregador da Palavra de Deus, ele que é de Botelhos, a cidade natal dele, e ele vem para nos falar de Jesus, o bom pastor. Oh, querido Lázaro, que bom que você está aqui nesse domingo conosco, já nos vimos aqui em outras ocasiões, é um prazer ter você aqui com a gente. Nós vamos cantar Invocando o Espírito Santo. Ótimo. E você prega para nós sobre o bom pastor Lázaro. Obrigado pelo carinho. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Mais uma vez, pedindo o Espírito Santo. Eu navegarei no oceano do Espírito. Vem Espírito Santo sobre o Lázaro. E ali adorarei. Coloca palavras, unção nos lábios dele. Espírito, Espírito que desce como fogo. Espírito que desce como fogo. Vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Nesse momento nós nos unimos, nesse momento intenso, onde queremos beber da fonte inesgotável que é a Palavra de Deus. Então eu quero convidar você primeiro a rezar comigo. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, a promessa de Deus, mais uma vez, se cumpre na nossa vida nesse momento. E Jesus Cristo, que é o bom pastor, Ele está aqui, agora, entre nós. Nós nos unimos nessa grande corrente de fé. Você que está nos acompanhando aqui através das mídias sociais, através da século 21, nesse momento, Jesus está no meio de nós. Então eu quero convidar você para que nós nos coloquemos diante dEle, para que o Senhor, nesse momento, se incline sobre nós, para que nós possamos ouvir a sua voz. E é isso que nós, em oração, te pedimos nesse momento, Jesus. Olha para a sede que há dentro dos nossos corações. Olha, Senhor, para os nossos medos. Olha, Senhor, para as preocupações que estão agora dentro da nossa alma. E se incline sobre nós, para mais uma vez falar comigo, para mais uma vez falar com esse meu irmão que está nos acompanhando agora. Traz a tua palavra para nós, porque a tua palavra tem poder de transformar e de renovar a nossa vida. Nós nos entregamos a ti e te pedimos que o Senhor toque nesse momento os nossos ouvidos, para que nós estejamos atentos para ouvir a tua voz nesse momento. Meu irmão, e o tema que eu quero partilhar com você é Jesus, o bom pastor. Para iluminar a nossa reflexão, eu quero te convidar a pegar a liturgia de hoje. É o Evangelho de São João, no capítulo número 10, nós vamos ler do versículo número 1 até o versículo número 11. Diz assim a palavra de Deus. Em verdade, eu vos digo, quem não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este, o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz à pastagem. Depois de as conduzir todas as ovelhas para fora, ele vai adiante delas, e as ovelhas seguem-no, pois lhe conhecem a voz.
Mas não seguem o estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes essa parábola, mas não entendiam o que queria dizer. Jesus tornou a dizer-lhes: em verdade, eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim foram ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Tanto entrará como sairá e encontrará pastagem. O ladrão não vem senão para furtar, matar e destruir. Eu vim para que as minhas ovelhas tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor expõe a sua vida pelas suas ovelhas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, esse texto da palavra de Deus, ele quer falar ao meu e ao seu coração nesse dia de hoje. Como é fundamental para nós, nesse tempo que nós estamos vivendo, de isolamento, de distanciamento social, pararmos nesse dia de hoje, nesse domingo, para juntos ouvirmos a palavra de Deus. Esse texto relata para nós uma figura para que nós possamos hoje olhar para Jesus a partir desse prisma, o prisma do bom pastor, a partir desse aspecto. E é interessante nós verificarmos à luz da palavra de Deus, porque nós percebemos que já no Antigo Testamento, Deus, o Pai, se declara como sendo pastor das ovelhas. Eu quero trazer para você primeiro aquilo que vai dizer Davi, o salmista, no Salmo número 22, nós já o lemos pela manhã, mas eu quero trazer para você novamente para que essa palavra encha o nosso coração. Olha o que diz o salmista: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Em verdes prados ele me faz repousar. Ele conduz-me junto às águas refrescantes e restaura as forças da minha alma. Pelos caminhos retos ele me leva por amor ao seu nome. Ainda que eu atravesse o vale escuro, eu nada temerei, pois estás comigo. O vosso bordão e o vosso báculo são o meu amparo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, já aqui no Antigo Testamento, nós percebemos Deus se revelando a nós como sendo o pastor das ovelhas. Se Deus se revela, isso significa que eu e você, nós precisamos aprender a nos colocar diante de Deus nessa atitude de sermos ovelhas. E eu quero aqui então trazer também um outro texto do Antigo Testamento, que está no livro do profeta Ezequiel, que trata a respeito disso. Deus, o Pai, se revelando para nós como sendo o pastor. Olha só o que vai dizer para nós o livro de Ezequiel, no capítulo 34. A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel e diz-lhes a esses pastores esse oráculo: eis o que diz o Senhor, ai dos pastores de Israel que só cuidam do seu próprio pasto. Não é seu o rebanho que devem pastorear os pastores? Vós bebeis o leite, vestivos de lã, matais as reses mais gordas e sacrificais, tudo isso sem nutrir o rebanho. Vós não fortaleceis as ovelhas fracas, a doente não a tratais, a ferida não a curais, a transviada não a reconduzis, a perdida não a procurais. Assim, por falta de pastores se dispersam as minhas ovelhas, e em sua dispersão foram expostas a se tornarem presas de todas as feras. Pois eis o que diz o Senhor: vou tomar eu próprio o cuidado das minhas ovelhas e velarei sobre cada uma delas. Meus irmãos, esse oráculo, essa profecia de Ezequiel, Deus se apresenta como sendo o pastor do rebanho. E veja que há aqui
um oráculo contra os pastores, porque os pastores não estavam realizando de forma adequada a sua missão. Eles não estavam cuidando da forma necessária do rebanho, muito pelo contrário, estavam se aproveitando do rebanho. E aí o próprio Deus então vai dizer: eu vou tomar eu mesmo o cuidado do meu rebanho. Deus então ele toma a iniciativa, porque ele estava percebendo o sofrimento, a luta, ele estava percebendo as dores das ovelhas. Deus então vai dizer: eu mesmo vou tomar o cuidado das minhas ovelhas. E a partir então desse aspecto, nós olhamos aqui hoje para o Evangelho de São João, onde o próprio Jesus, ele vai agora chamar para si mesmo aquilo que se compreendia que era uma visão clara que se tinha a respeito de Deus, o Pai. Agora, o próprio Jesus, ele vai, olhando para a comunidade, se apresentar, e ele faz essa apresentação dizendo: eu sou o bom pastor. Meus irmãos e irmãs, ao longo de todo o Evangelho de São João, o Evangelho apresenta Jesus como sendo o eu sou. E aqui eu quero partilhar com você aquilo que vai nos ensinar a Sagrada Escritura no Antigo Testamento. Eu quero recordar você que um belo dia, Moisés, que estava naquela época pastoreando as ovelhas de seu sogro Jetro, nas terras de Madiã, um belo dia ele resolve então levar o seu rebanho para além do deserto. E nesse dia que ele resolve levar o seu rebanho para além do deserto, ele vê no alto monte que havia uma sarça que estava em chamas. Ela ardia em chamas, mas não se consumia. E ao subir ao monte, Deus então toma a iniciativa de se revelar a Moisés. E Deus então, ao se revelar, ele mesmo vai dizer: eu sou. Nós compreendemos aqui então que Deus toma a decisão de se revelar a Moisés. E é com esse nome, Deus é o eu sou. O que isso significa? Que Deus, irmãos, ele é espírito puro. Que Deus é um Deus infinito, eterno. Ele existe em si mesmo. Existe antes de toda a eternidade. Por isso ele é o grande eu sou. Já então aqui no Evangelho de João, nós sabemos que Jesus, ele é 100% homem e 100% Deus. Então, ao longo do Evangelho de João, também Jesus está fazendo aqui um discurso que nós chamamos de discurso messiânico. Ele está revelando, assim como Deus se revelou a Moisés, agora o próprio Jesus está se revelando aos seus discípulos. E ao longo do Evangelho de João, por 7 vezes, Jesus vai dizer: eu sou. Olha só, ao longo da palavra de Deus em João, lá no capítulo número 6, no versículo 48, Jesus, falando à comunidade, ele diz o primeiro eu sou, dizendo: eu sou o pão da vida. Já no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, ele vai dizer: eu sou a luz do mundo. No capítulo 10, versículo 9, que é esse texto que nós acabamos de ouvir, o próprio Jesus então vai dizer: eu sou a porta. No capítulo 10, no versículo 14, Jesus está dizendo: eu sou o bom pastor. Já no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 20, no versículo 25, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. E finalmente, irmãos, no capítulo 15 de João, no versículo 5, Jesus vai dizer: eu sou a videira verdadeira. Então, por 7 vezes, Jesus está então se revelando à comunidade, se revelando a cada um de nós. Ele está se deixando conhecer por mim e por você. Irmãos e irmãs, e aqui nesse texto da palavra que nós estamos meditando hoje, Jesus está dizendo: eu sou a porta.
Se alguém entrar por mim, será salvo. Ele não só entrará, como sairá e encontrará pastagem. O que significa isso? Jesus se apresentando como sendo a porta. Muito bem, naquele tempo, na comunidade que nós estamos olhando aqui, quando nós olhamos para o tempo de Jesus na história, nós sabemos que haviam 2 tipos de redis, ou apriscos. Um aprisco era um aprisco que ficava fora de onde habitava a comunidade. E era um aprisco que era comunitário. Todos os pastores, ao final da tarde, levavam para esse redil as suas ovelhas. E lá, então, havia a figura do porteiro. Observe que todas as ovelhas, nesse tipo de redil, elas ficavam todas juntas. E aí, então, quando o pastor ia buscar o seu rebanho, diz a palavra de Deus, então, que o porteiro, que conhece quem é o pastor, lhe abre a porta. Ele chama as suas ovelhas, que conhecem e reconhecem a sua voz, e todas elas vão seguindo atrás do pastor. Por outro lado, havia, meus irmãos, um outro tipo de rebanho, que era o rebanho que ficava no pasto, onde o pastor levava as suas ovelhas para pastoreá-las. Esse tipo de redil, ele era feito de pedras. Na verdade, era um círculo com uma abertura. E o que acontecia ali? O próprio pastor, ele colocava as ovelhas dentro daquele lugar, dentro daquele cercado de pedras, e ele ficava deitado naquela abertura. E é por isso que Jesus está dizendo que ninguém pode entrar sem antes ter passado por ele. Não é possível entrar no redil sem passar por Jesus Cristo. E ele então se apresenta como sendo a porta. Ele é a porta, meus irmãos, que nos dá acesso ao reino de Deus. Jesus Cristo é a porta que nos dá acesso ao céu, à eternidade junto de Deus. E é por isso então, irmãos, que ao olhar para isso que Jesus está dizendo, nós compreendemos que só Jesus é o único Salvador da nossa vida. Só Ele e só nele nós temos acesso à presença de Deus. Só em Jesus, meus irmãos, por causa do seu sangue derramado no alto da cruz, por causa do seu sacrifício de amor por cada um de nós, é que eu e você podemos então ter acesso ao Pai. Eu quero então te convidar a entrar nessa porta que é Jesus. Porque diz aqui a palavra de Deus que quando nós entramos por essa porta, nós podemos entrar e ao entrar, nós encontraremos pastagem. Nós encontraremos Jesus, irmãos, que é a porta que nos dá acesso a Deus. E aqui no versículo número 11, o texto é maravilhoso. O texto diz assim: eu sou o bom pastor. Observe que Jesus não diz que ele é qualquer pastor, ou eu sou o pastor. Muito pelo contrário, ele diz, eu sou o bom pastor. E aqui então, nesse momento, eu queria partilhar com você quais são as características que diferenciam Jesus de todos os demais pastores. Se ele é o bom pastor, quais são as características? O que Jesus tem de diferente para que nós, ao olhar para ele, possamos de fato reconhecê-lo como, não só como pastor, mas como o bom pastor. A primeira característica é Jesus mesmo quem diz aqui no Evangelho. O bom pastor expõe a sua vida pelas suas ovelhas. Observe que, naquela época, havia também alguns tipos de pastores que eram remunerados para cuidar de um determinado rebanho. Eles recebiam, e aí o nome mercenário. Não eram pastores que tinham a posse do rebanho, e por isso cuidavam com delicadeza, cuidavam com zelo do seu próprio rebanho. Não é isso.
Esses, chamados de mercenários, eram pastores que eram contratados e recebiam para exercer um cuidado sobre determinado rebanho. O que acabava acontecendo é que o mercenário, como ele não era o proprietário das ovelhas, o dono das ovelhas, quando aparecia o lobo, ao invés de proteger o rebanho, ele era o primeiro a fugir, deixando o rebanho à mercê do lobo. Jesus, muito pelo contrário, ele vai nos dizer: eu sou o bom pastor, porque o bom pastor é aquele que dá a sua vida pelas suas ovelhas. E foi exatamente isso que Jesus fez por mim e por você. Por amor de cada um de nós, ele, meus irmãos, minha irmã e minha irmã, por amor de você, ele teve a coragem, ele deu a sua própria vida. O próprio capítulo 10 do Evangelho de João vai nos dizer isso, que não é possível alguém tirar a vida de Jesus, porque ele é o próprio autor da vida. Se ele é o autor da vida, ele deu a vida por amor de cada um de nós. A partir desse aspecto, eu gostaria de dizer para você que a sua vida tem muito valor. Talvez hoje eu esteja partilhando essa palavra com alguém que perdeu as esperanças na vida. Talvez eu esteja partilhando essa palavra e você que me ouve, talvez você, olhando para a sua própria história, você se reconhece e se enxerga como alguém que não tem valor algum. Talvez as situações que foram acontecendo na tua vida te levaram a viver uma vida tão infeliz. Talvez você está passando pela enfermidade, talvez você está passando pelo desemprego. Nesse momento onde nós estamos vivendo essa pandemia, onde nós estamos nesse caos social instaurado, quantas pessoas têm entrado num processo de depressão, têm entrado num processo de preocupação. Muitas pessoas têm sido vítimas da síndrome do pânico, não sabem o que fazer diante das situações. Talvez você, meu irmão que me ouve, olha para a sua própria vida e diz: eu não tenho valor algum. Mas muito pelo contrário, o que Jesus nos diz hoje no Evangelho, ele diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. E eu quero dizer para você que, por amor a você, Jesus teve a coragem de derramar a última gota do seu sangue. E quando já não havia mais sangue, escorreu água do seu lado aberto. Isso significa que ele se deu por inteiro, por amor a você. Então, meu irmão, não diga mais que você não tem valor, porque você vale o sangue de Jesus Cristo derramado no alto da cruz. E finalmente, a palavra de Deus vai dizer para nós: eu conheço as minhas ovelhas. Ao ouvir isso, ouvir que Jesus conhece as ovelhas, eu quero partilhar com você, meu irmão, que Jesus, ele conhece a sua vida. Ele sabe das suas lutas, ele sabe das suas dificuldades. É por isso que o Salmo 138 vai dizer isso para nós. A palavra nem ainda me chegou à língua, e Deus já a conhece por inteiro. Meu irmão, ele conhece você. Ele conhece quais são as suas lutas, ele conhece quais são as suas dores, ele sabe quais são as suas dificuldades, ele conhece cada lágrima que você tem derramado, ele conhece as lágrimas que você tem derramado nos olhos, mas ele conhece aquelas lágrimas que você tem derramado no seu coração. Por isso hoje eu quero convidar você, se coloque nessa atitude de alguém que é uma ovelha de Jesus, porque ele tem cuidado do seu próprio rebanho. Uma outra coisa que a palavra nos revela, dando a nós o entendimento de que Jesus de fato é o bom pastor, ele diz assim: as ovelhas conhecem a voz do pastor, e o pastor as conhece pelo nome. Há muitos anos eu ouvi a história de um bispo que foi até a Terra Santa para completar os seus estudos.
E nesses estudos ele passou alguns dias com um grupo, uma aldeia de beduínos. E lá nessa aldeia de beduínos havia muitas ovelhas que eram cuidados inclusive por um garoto. Todos os dias, aquele garoto ia até onde estava o aprisco, onde estava o rebanho. Ele pegava as ovelhas, que eram mais ou menos em número de 50 ovelhas. Ele saía com essas ovelhas todas as manhãs e retornava à tarde. Esse bispo ficou meio que indignado, porque o responsável pela aldeia disse para ele numa conversa, numa entrevista, de que aquele menino ele não sabia nem ler e nem escrever. E por que o bispo ficou indignado? Porque todos os dias ele saía com 50 ovelhas e voltava com as mesmas 50 ovelhas. O bispo então chamou ali o chefe daquela aldeia para conversar, falou: olha, mas você me disse que a criança não sabe ler e nem escrever. Se ele não sabe ler nem escrever, como é que ele consegue contar o número das ovelhas? Todos os dias ele volta com as mesmas 50 ovelhas. Aquele chefe da aldeia sorriu para o bispo e disse: de fato, como eu havia dito anteriormente para o senhor, essa criança não sabe nem ler e nem escrever, mas ele sabe o nome de cada uma dessas ovelhas. Meu irmão, ele nos conhece pelo nome, ele conhece você. Ele sabe de tudo que você tem vivido. Ele sabe da nossa história. Vai dizer a palavra de Deus que o meu nome e o seu nome estão escritos nas palmas das mãos de Deus. Olha que coisa maravilhosa isso. O seu nome, meu irmão, está escrito nas palmas das mãos de Deus. Ele te conhece. Ele conhece a sua história, Ele conhece a sua família. Então hoje, nessa manhã de domingo, eu estou aqui para dizer para você em alto e bom som: o bom pastor ama você do jeito que você é. É preciso então que eu e você nos voltemos hoje para Ele. É preciso que eu e você coloquemos a nossa vida, o nosso coração. É preciso que eu e você aprendamos. Assim como uma ovelha que se deixa conduzir, é preciso que eu e você deixamos Jesus conduzir a nossa vida. Então, irmãos, essas são as características do bom pastor. Ele dá vida por suas ovelhas, ele conhece as suas ovelhas, e diz aqui também a palavra de Deus, que ele reconduz aquelas ovelhas que não estão nesse redil. Meus irmãos, eu não sei como está a história da sua vida. Talvez, como eu disse nessa hora, eu esteja trazendo essa palavra, pregando esse evangelho para alguém que, como ovelha, está afastada da presença de Deus. Talvez há aqui entre nós ovelhas que estão doentes. Talvez há aqui entre nós ovelhas que estão passando por dificuldades na família. Talvez há aqui no meio de nós ovelhas que já não sabem mais o caminho para voltar para o aprisco. Mas Jesus, sendo o bom pastor, Ele quer cuidar de cada um de nós. No livro do profeta Ezequiel, há aqui um texto maravilhoso que vai dizer o seguinte: a ovelha perdida, eu a procurarei. A desgarrada, eu a reconduzirei. A ferida, eu a curarei. A doente, eu a restabelecerei. E velarei sobre a que estiver gorda e vigorosa. Apacentá-las-ei todas com justiça. Meu irmão, eu quero convidar você a permitir que Jesus cuide da sua história. A permitir que Ele cuide da sua vida. Numa situação como essa que nós estamos vivendo, onde nós, ao olhar para o noticiário, o medo começa a entrar dentro do nosso coração. Nessa situação de caos em que nós estamos vivendo, as preocupações, o medo começam a tomar conta de cada um de nós. Eu quero dizer para você que uma ovelha, ela depende em tudo do bom pastor.
Então eu quero convidar você, meu irmão, a se colocar nessa atitude de dependência. Dependa do bom pastor. Permita que ele, nesse dia de hoje, reconduza você para as verdes pastagens. Se você está com sede, sede de amor, sede da graça do perdão, se você tem sede, eu não sei qual é a sua sede. Eu só sei que o bom pastor pode reconduzir você para as fontes que são repousantes. Esse texto do Evangelho nos convida nessa manhã a depositarmos a nossa fé em Jesus, sabendo que em todas as situações Ele cuida de cada um de nós. Eu tenho visto, como eu disse, um número considerável de pessoas que estão na tristeza, na síndrome do pânico, na depressão. Mas, meu irmão, eu quero convidar você hoje a entregar o teu coração para Jesus e permitir que Ele nos toque e que Ele cuide de cada um de nós. Então, nesse momento, eu não sei qual é a situação que está afligindo você. Eu não sei qual é a situação que está tirando a tua paz, deixando você preocupado. Eu não sei qual é a situação que está gerando medo dentro do teu coração. E é muito importante fazermos aqui uma separação. Porque algumas pessoas, elas estão sofrendo ou com a depressão, ou com o sentimento de medo e ansiedade. O que isso gera em nós, a não ser uma tristeza profunda, a não ser a impossibilidade de sabermos como lidar com os problemas. A pessoa que está vivendo na depressão, ela tem excesso de passado. A sua mente, o seu coração, ela fica constantemente olhando para aquilo que aconteceu no seu passado. E por isso a tristeza entra na sua vida. Já a pessoa que é ansiosa, ela tem o seu coração, a sua mente voltada para o futuro. E o medo muitas vezes entra dentro do teu coração. Eu quero então te convidar a olhar para Jesus como sendo o bom pastor com o seguinte pensamento: isso que eu estou vivendo é definitivamente um problema ou é uma pré-ocupação? Observe o que vai dizer a palavra, é pré-ocupação. Não é uma ocupação, ela é pré. E muitas vezes nós vivemos aí só olhando para os nossos problemas e não olhamos para Jesus, que é o bom pastor que cuida de cada um de nós. Eu quero então convidar aqui o Júlio para nos colocarmos diante da presença de Deus, cantando, para que nós hoje possamos abandonar o nosso coração, abandonar a nossa vida nas mãos de Jesus, porque Ele é o bom pastor. Eu não sei, como eu disse, o que você está vivendo, mas eu sei que hoje Ele pode estender a sua mão e cuidar de cada um de nós. Eu quero convidar você para entrar comigo em um momento de oração, para que nós possamos colocar a nossa vida, colocar o nosso coração nas mãos do bom pastor. Então, cantando, se entregue, se renda a Ele, porque Ele quer cuidar de cada um de nós. Nos caminhos mais seguros, juntos dele eu vou, e para sempre o seu nome eu honrarei. Se eu encontro 1000 abismos nos caminhos eu vou, segurança sempre tenho em suas mãos. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará.
Se coloque, meu irmão, minha irmã, diante da presença de Deus. Ele pode alcançar você nesse momento. Nesse momento em que nós estamos unidos, iluminados por essa palavra, eu quero te convidar, meu irmão, a essa atitude de dependência. Nesse momento o bom pastor está visitando a sua casa. E eu quero então orar com você. Eu estendo então as minhas mãos. E te peço, Jesus, toca agora nas tuas ovelhas. Jesus, eu te peço nesse momento, intercedendo por aqueles irmãos e irmãs que estão trazendo em seu corpo, em sua mente, que estão trazendo as marcas da depressão, do medo, da síndrome do pânico. Senhor Jesus, Tu és o bom pastor, e eu então te peço, cuida das suas ovelhas. Estende, Senhor, a Tua mão para cuidar, para curar aquela que está ferida. Estende a Tua mão para curar as dores que estão dentro do nosso coração. Jesus, nesse momento manifesta o Teu poder, manifesta o Teu poder agora, tocando, Senhor, tocando em cada um desses irmãos que já não suportam mais as lutas que estão vivendo. Eu entrego nesse momento os irmãos e irmãs que estão diante da Tua presença, aqueles que choram por causa do desamor, aqueles que choram por causa da depressão, aqueles que são incompreendidos. Estende a Tua mão, que nesse momento não seja as minhas mãos de um homem simples, de um homem pecador, mas que sejam as Tuas santas mãos a tocar e a abençoar a vida de cada um desses meus irmãos, que eu nesse momento entrego nas Tuas mãos. Senhor Jesus, manifesta o Teu poder, manifesta a Tua glória. Olha agora para as ovelhas que estão cansadas, olha agora para as ovelhas que estão com fome, olha agora, meu Senhor Jesus, para a vida de cada um desses filhos. Estende a Tua mão poderosa e cura os nossos corações. Nós nos entregamos a Ti, e nesse momento nós Te reconhecemos como sendo o nosso único e bom pastor. A nossa vida está nas Tuas mãos, o nosso coração é Teu, a minha vida é Tua, Jesus. Eu me entrego, eu me rendo e Te peço, cuida da minha vida, cuida da minha história, cuida da minha família. Nós nos entregamos a Ti, porque temos conhecimento de que Tu és um Deus que cuida de cada um de nós. Então, nesse momento, a nossa vida está em Tuas mãos. Cantemos. Pelos prados e campinas verdejantes eu vou. É o Senhor que me leva a descansar junto às fontes de águas puras, repousantes eu vou. Minhas forças o Senhor vai animar. Tu és, Senhor, o meu pastor. Obrigado, Lázaro Praxedes. Tu és, Senhor, o meu pastor. Obrigado, irmão. À tarde ele volta para pregar a palavra de Deus para nós. Por isso nada Em minha vida faltará.